A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de estar na tua presença. Louvado seja, engrandecido o teu santo nome. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dada a ti, Pai. Muito obrigada por mais um dia que nós temos o contato com as Escrituras. Sacia a nossa fome, a nossa sede de justiça da tua palavra, da sabedoria dos altos céus que vem do Senhor. Pai, te pedimos a sabedoria, o discernimento espiritual, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia, para que nós venhamos a ser preenchidos, Pai, com o alimento vivo dos céus, o pão vivo dos céus, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, o título de hoje fala: O Olhar de Deus. Se encontra no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Glória a Deus. Ao contrário dos poderosos deste mundo, que olham apenas para aqueles que têm um nível social elevado, o Todo-Poderoso olha para o aflito e o abatido de espírito, sem distinção de nível social, de raça, sexo ou cor da pele. O Senhor dos senhores procura aqueles que levam a sua palavra a sério, aqueles que se entregam verdadeiramente. Ele não olha para os arrogantes, orgulhosos e preconceituosos deste mundo. Ainda que se digam cristãos, ele não olha para o título, para o tempo de igreja, para o cargo ou a aparência. A atenção de Deus é exclusiva para os humildes de espírito. Estes contam com seu favor e a sua resposta. O Senhor Jesus andava no meio dos desprezados da sociedade, enquanto a elite religiosa o desprezava. Por causa disso, aqui no Antigo Testamento, Deus já mostrava qual era a sua inclinação. Se você está aflito e abatido de espírito, saiba que os olhos de Deus estão sobre você. É o melhor momento para falar com Ele, se entregar e entregar aos seus cuidados. Não importa quem você é, de onde você veio ou o que você tem feito. Só importa é o que quer fazer agora, de agora para diante. Quem você quer ser? Aonde você quer chegar? Essas são as perguntas do devocional de hoje. E o conselho é: Deus não se importa com o nível de escolaridade, com a sua classe social ou com a cor da sua pele. Ele olha para o aflito e atende a sua oração. Você está aflito? É verdade, né? Às vezes a gente pensa que nós estamos num mundo que é tão pacífico como as pessoas falam, né? Um mundo que não tem preconceito, há feriados para comemorar a falta do preconceito, tantas coisas que acontecem. Mas nós sabemos que às vezes o preconceito é gerado pela própria pessoa que se sente abaixo de alguma coisa ou negligenciada por algo. Mas com o Senhor nós sabemos que não é desse jeito. O Senhor, Ele olha totalmente diferente de nós. Porque nós, muitas das vezes, olhamos e julgamos as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas são, o cargo que elas ocupam, a faculdade que elas frequentaram, a qualidade da roupa delas, se elas possuem bens, aonde são esses bens, porque não é só se tem bem, não, é aonde é esse bem. Tem que ser bairros específicos. Aqui há bairros que as pessoas acham
que essas pessoas que moram dentro desse bairro são pessoas especiais, porque elas são ricas, podres de ricas, têm dinheiro. Mas o Senhor não olha assim. O Senhor olha totalmente o inverso. E é por isso que na época que Jesus estava na terra, ele foi tão humilhado, porque lá atrás, naquele tempo lá atrás, também éramos colocados em planos, aqueles que tinham mais, aqueles que tinham menos, como hoje, em qualquer área, seja ela na política, seja ela na familiar, seja ela nas posições do mundo. Quem tem mais sempre é mais bajulado, quem tem mais condições, quem tem mais acessa níveis diferentes, quem tem mais tem um círculo de amizade diferente, quem tem mais acha que tem mais. Mas com o Senhor Jesus é o contrário, irmãos. É quem tem menos. Essa é a raiva do inimigo e a raiva de muita gente. O Senhor não faz distinção do nível, da raça, da cor, do sexo. Ele não faz. Da cor da pele, de quanto você tem na conta bancária. Ele é totalmente diferente. E o olhar dele é outro olhar. Ele é o Senhor dos senhores. Ele procura aqueles que se entregam verdadeiramente para Ele. Ele procura aqueles que têm um coração contrito, humilde, arrependido. Deus olha para os pecadores e para quem se humilha e tem fé e fome de buscar ao Senhor, que busca uma resposta para a injustiça que tem vivido. Ele veio para os humilhados, ele veio para os pecadores, ele veio para todos aqueles que estão à margem da sociedade. O sacrifício dele na cruz foi por todos, mas ele veio para os pecadores, para os humilhados, nós. E ele é soberano, ele é rei dos reis. Você pode imaginar a pessoa mais rica deste mundo. Há uma lista de não sei quantos ricos nesse mundo. Uma lista que divulgam nas redes sociais os homens mais ricos. Eles podem ser ricos, mas Deus tem mais riqueza do que todos eles juntos e mais todo mundo junto. Ele não está se importando se você fez faculdade, se você não fez faculdade. Nem se você tem uma posição em meio à sociedade. A posição que Ele quer de nós é que nós sejamos filhos obedientes a Ele, servos do seu Senhor. Vamos para a palavra de Deus, Isaías 66. O título é A Rejeição Final dos Rebeldes. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre, o abatido de espírito e o que treme da minha palavra. O que mata um boi é como o que fere um homem, o que sacrifica um cordeiro, como o que degola um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece o sangue do porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo, também estes escolhem seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que parece mal aos meus olhos, e escolheram aquilo que não tinham prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, porque dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes?
poder-se-á fazer renascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não o geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração. E os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então, a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho para tomar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com o fogo e com a espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntareis todas as nações e línguas e verão a minha glória. Eu porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, frecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante a mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Glória a Deus. Aqui nós vemos o que o Senhor tem nos mostrado através das Escrituras, a rejeição que Ele tem contra os hipócritas, contra as pessoas que são hipócritas religiosos, que dizem que servem ao Senhor, mas vivem nessa posição, nesse olhar preconceituoso, nesse olhar onde quem tem mais, quem dá a melhor oferta é mais bem cuidado. Templos grandiosos que têm sido levantados, mas Deus não habita em templos de pedra. E o Senhor, através da palavra dele, mostra as promessas que ele tem de uma nova Jerusalém, dos novos céus, de uma nova terra. E esses novos céus e essa nova terra, ela está aberta para todos, mas aqueles que se humilham, aqueles que procuram fazer aquilo que o Senhor quer. Então, os arrogantes, os hipócritas religiosos, os mentirosos, aqueles que adoram ao Senhor apenas com os lábios, aqueles que são maliciosos, que buscam a parte financeira de suas vidas com mais veemência e não entendem muitas das vezes o que a palavra do Senhor quer nos dizer. Há uma
justiça aqui. Há uma promessa de novos céus, nova terra. Há uma promessa de justiça. O Senhor é justo, quando Ele diz no versículo 6, que dá o pago aos seus inimigos. Então, assim, nós temos que entender que nós temos que estar perseverantes e atentos a tudo que o Senhor tem falado através das Escrituras. Quando a gente lê esse capítulo, a gente vê que é uma visão futurista para aquela época, de quando foi escrito. Mas nós estamos vendo que ainda continua para nós também, porque essa promessa dos novos céus, da nova terra, é a terra prometida. E quando a gente olha aqui no final, como o Senhor, no versículo 15, diz: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um turvelinho, para tomar sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Isso é muito forte, irmãos. Porque, versículo 16, com o fogo e a sua espada entrará o Senhor em juízo, e com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. A gente tem que prestar bem atenção, porque muitas das vezes a gente vê uma onda aí falando que o Senhor é amor. Ele é amor, sim. Ele é amor, mas Ele também, Ele é justiça. Ele é Pai. Ele é justo, Ele é verdadeiro. Nós temos que buscar tirar toda a hipocrisia do nosso coração e sermos humildes, sermos arrependidos daquilo que muitas das vezes nossos olhos desejam e nós caímos na tentação de fazer. Nós temos que nos arrepender verdadeiramente, entregar a nossa vida ao Senhor de verdade, esperar nele. E não é fácil esperar no Senhor, mas Ele tem promessas para nós. Ele mostra nesse capítulo a rejeição aos hipócritas que adoravam falsamente, e Ele mostra também o julgamento daqueles que fazem mal. E há uma promessa de restauração para Jerusalém, para Sião, os novos céus e nova terra. E há uma promessa para nós de um futuro de paz para aqueles que estão buscando ao Senhor verdadeiramente. Então, irmãos, diferente do mundo que olha para nós pelo que temos, pelo que somos, pela aparência, pela conta bancária, pelo falar, pelo grau de estudo, o Senhor olha para nós pelo nosso coração, pelo nosso temor, pelo nosso tremor, pela nossa reverência. E Ele está disposto, Ele inclina os ouvidos dele para ouvir as nossas orações. Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é justo, Ele é legislador, Ele é Salvador. Ele é o Deus de toda a terra. Como começa esse versículo dizendo: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Por isso que ele pergunta: que casa me edificareis? Ele tem tudo. Ele não precisa desses templos imensos, maravilhosos, ricos, com jogo de luz, com jogo disso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Deus não habita nessas coisas. Deus habita na simplicidade do nosso coração. É melhor nós sermos sinceros ao Senhor do que nós irmos buscar uma teologia vazia, uma teologia de muitas das vezes de palavras de motivação, de emoção, e não palavras de admoestação, de mudança. Porque nós temos que ser humildes, nós temos que reconhecer e confessar os nossos pecados, os nossos erros e não voltar a fazê-los. Nós temos que nos arrepender de verdade e não fazer mais aquilo que estávamos fazendo outrora, que está incomodando a nós mesmos. Não permitir que a nossa carne prevaleça. Então, nesse dia de hoje, vamos buscar dentro de nós aquilo que nós temos feito de errado e vamos mudar
para o Senhor olhar para dentro de nós, porque Ele diz que Ele vai olhar, mas o homem para quem olharei é este, no versículo 2. O aflito e abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Vamos reverenciar a palavra. Vamos buscar a palavra, porque a palavra ela é um manual de conduta para a nossa vida. A palavra nos ensina como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir. Vamos olhar para a palavra, guardar a palavra. Vamos mudar nossa mente, nosso coração, porque o Senhor está olhando para nós. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Glória a Deus, Pai. O Senhor é soberano, Rei dos reis, general de guerra, leão da tribo de Judá. Pai, nos permita entrar, Senhor, no Santo dos Santos, para Te agradecer por essa palavra. Palavra de admoestação, palavra de esperança, palavra de tremor. Nos ensina, Senhor, a estarmos no foco do Teu olhar. Nos dá o arrependimento. Examina em nós, Pai, tudo aquilo que temos feito que tem Te desagradado, que não é da Sua vontade. Nos ensina, meu Deus, para que nós venhamos a fazer aquilo que é correto diante de Ti, Te obedecendo. Pai, eu quero Te agradecer pela Tua bondade, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua graça que é derramada. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas incapacidades, as nossas limitações. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas ações, atos, atitudes, palavras, pensamentos que foram contrários ao Senhor, às Suas ordenanças, Seus estatutos, Seus mandamentos. Ah, Senhor, examina o nosso coração. Quantos dos meus irmãos e nós estamos passando aflições, nós estamos passando muitas das vezes angústias, Senhor, mas ainda continuamos confiando no Senhor, esperando no Senhor. Pai, a Sua resposta, a Sua palavra, a Sua vontade, ela vai ser feita nas nossas vidas, porque cremos e confiamos que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu apresento a Ti esse caderno de oração, Te apresento esses nomes, essas famílias, Te apresento essas redes sociais, esse áudio, esse estudo. Te apresento todas essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Guarda-as, protege-as, livra-as, Senhor, liberte-as, transforme-as, Senhor, responda-as, Pai. Que o impossível, Senhor, possa acontecer na vida dessas pessoas que creem, ouvem e buscam e estão, Senhor, estudando conosco por mais um dia, deixar a palavra entrar. Ah, Senhor, que o Seu olhar seja para nós a cada dia, que nós venhamos a sermos humildes, que nós venhamos a sermos sinceros, que nós não venhamos a falar Senhor, Senhor, mas o nosso coração está cheio da maldade, porque o Senhor fará a justiça contra o mal. O Senhor fará a justiça contra toda a iniquidade, Pai, como o Senhor termina aqui esse capítulo. O Senhor diz, e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Nós sabemos muito bem para quem é esse futuro. Então, Pai, nos ensina, Senhor, a sermos humildes diante de Ti, a compreender tudo que o Senhor tem falado conosco. Não nos deixe olhar, Senhor, para nada, mas o nosso foco seja somente o Senhor. Toma o nosso ser, que o Espírito Santo de Deus venha dominar e controlar o nosso ser. Que nós venhamos guardar essa palavra e fazer a cada dia, Pai, segundo a Sua vontade e o Seu querer. Pai, nós esperamos em Ti, Senhor, as respostas segundo a Sua vontade. Não nos deixe desviar nem direita para a esquerda e nos livra de todo mal. Nos fortalece na caminhada, Pai, porque muitas das vezes é difícil. Tira todo o sentimento contrário ao que o Senhor tem preparado para o nosso coração, Pai. Nos dá, Senhor, a cada dia certeza, porque eu sei que o Senhor está com a Sua destra de justiça nos sustentando. Nós viemos a caminhar, Senhor, fortalecidos diante da Tua presença, confiando no que o Senhor tem preparado, a Sua justiça, o Seu amor, o Seu cuidado sobre nós. Que
que nós somos filhos, Senhor. Nos ensina a sermos obedientes. Nos ensina, Senhor, a sermos observadores, Pai, daquilo que temos feito, que tem te desagradado, e nós venhamos a mudar, a nos transformar, para que nunca mais nós venhamos a repetir os mesmos erros, Pai. Ah, Senhor, nós queremos alcançar o Teu favor. Sei que nós não somos merecedores, mas nós queremos alcançar o Teu favor. E eu creio, Pai, que o Senhor vai nos favorecer sim, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E grandes feitos, grandes coisas acontecerão na vida daqueles que ouviram e ouvirão a sua palavra. E eles saberão que até aqui o Senhor os ajudou. E eles saberão que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas. O Senhor que tem o céu como seu trono e a terra como estrada dos teus pés. Glória a Deus, Pai. Muito obrigada por tudo, meu Deus, porque eu já vejo cadeias sendo quebradas, eu já vejo pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, transformadas, restauradas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.